Adriano Mendes. Horta, antes do primeiro turno, você me disse que acha que, mesmo sem a pandemia, Lula venceria. Mas depois, no segundo turno apertado, acredito que Lula não venceria sem a pandemia, pois como a centro-direita justificaria o voto em Lula? A pandemia ela tem um papel duplo, tá, Adriano? Ela tem um papel duplo que a gente tem que pensar a respeito disso, tá? Se ela, por um lado, foi sim um ponto de visibilidade da incompetência do governo Bolsonaro, ou seja, quando você olhou o que o Pazuello fez, o que aquele bando de imbecil fez na saúde, e você vê os 700 mil mortos, né? Quando você olha para isso, você diz, olha, isso aqui efetivamente prejudicou Jair Bolsonaro. Mas a pandemia também foi uma desculpa para que o desastre econômico que Jair Bolsonaro proporcionou tivesse uma desculpa, né? Tivesse uma razão. Todo bolsonarista com que você conversa hoje te diz a mesma coisa. Não dá para falar da economia, nós tivemos uma pandemia. Ele mesmo, Bolsonaro, disse isso, né? Tivemos uma pandemia e uma guerra. Aliás, eu me senti numa mescla entre a gripe espanhola e a Segunda Guerra Mundial junto, né? Quando ele disse aquilo, eu disse, meu Deus, eu não vi esse país, nós tomando bomba na cabeça, as pessoas morrendo, eu não vi isso, mas ele usou isso como desculpa. Então, a pandemia, ela agiu para os dois lados, né? E aí, se você parar para olhar, você vai ver que ela não agiu da mesma forma para os dois lados. Quem era contra Bolsonaro encontrou na pandemia mais argumentos para ser contra Bolsonaro. Mas não mudou de lado. Quem era a favor de Bolsonaro encontrou na pandemia mais argumentos para seguir sendo a favor de Bolsonaro, mas não mudou de lado. Então, é que eu digo assim, eu tenho a impressão que se você tirasse a pandemia, né, você não teria as mortes na questão da saúde, mas você teria uma economia completamente dilacerada e sem desculpa nenhuma, né? E aí é que eu acho que talvez a pandemia não tenha feito esse efeito todo que nós imaginamos que fez. E um pouco que eu conheço do fascismo, eu te diria que as pessoas votam em Jair Bolsonaro, não interessa o que ele faça ou o que deixe fazer. Se ele estripar uma criancinha em rede nacional e botar em cima da mesa e tomar o sangue dela lá dentro, as pessoas vão perguntar o que essa criança fez. O presidente está agindo assim, o que essa criança aprontou? É assim, gente, tá? Na estrutura fascista, eles buscam legitimação para as escolhas pré-estabelecidas nos fatos. Eles não buscam os fatos para organizar as suas escolhas, eles buscam os fatos para legitimar as escolhas que eles já têm. E os fatos que não servem, a realidade que não serve para eles, eles descartam. Por isso que eles vivem nesse mundo tão complexo e tão paralelo que a gente viu isso. Aliás, no curso do fascismo, a aula da semana passada foi exatamente sobre essa questão psicológica, né? E é apavorante você ver como o ser humano é capaz de se distanciar da realidade e ver como é que isso funciona na nossa vida é realmente assustador. A gente está vendo esse gado aí louco gritando na frente dos quartéis. Esses tempos eu vi um vídeo aí de um cara dizendo, pelo amor de Deus, socorro! Esse é o tipo de gente maluca que a gente está tendo que lidar nesse momento.